Está na altura da revista de imprensa desta manhã de quarta-feira. Hoje é a nossa convidada, a historiadora Raquel Varela. Ela coordenou o livro A Segurança Social é Sustentável. Muito se tem falado do livro. Bom dia, bem-vinda. Vamos olhar então os destaques e começa pelo Diário Económico, onde podemos ter um retrato da situação política e económica do país. O que é que destaca? Eu gostava de destacar toda a situação política à volta do segundo resgate, que este governo está a preparar claramente um segundo resgate, e eu penso que o mais importante que há de destacar aqui é que, na minha opinião, a economia portuguesa está transformada no Orçamento de Estado. Ou seja, há 2 ou 3 grupos económicos muito bem identificados, o Grupo Mota-Engil, o Grupo Espírito Santo, que transformaram a economia portuguesa. Portanto, há um processo todo de destruição de pequenas e médias empresas que não têm acesso ao crédito, nem conseguem sobreviver, asfixiadas pelo IVA, etc. E nós temos uma economia transformada em rendas fixas, juros da dívida pública, parcerias público-privadas, subcontratualização de serviços, em que estes grupos económicos estão sempre envolvidos. E, portanto, quando se olha para a reforma do Estado, aquilo que se verifica é que o Orçamento de Estado cada vez menos é um Orçamento de Estado social, um instrumento que envolve tudo aquilo que é necessário para a produção e para a reprodução da sociedade, e se transforma num orçamento de garantia de rendas fixas a grupos extremamente reduzidos. Nós contabilizamos aqui no livro, a concentração de riqueza aumentou a 67% nas últimas décadas em Portugal. Portanto, nós nem sequer temos um problema de um país que está a empobrecer, nós temos um problema da maioria dos trabalhadores que estão a empobrecer, para haver um processo de grande concentração de capital feito através do Orçamento de Estado. É uma economia que vive do Orçamento de Estado, ou seja, dos impostos e das contribuições pagas por quem trabalha. Deixe-me citar uma frase que começou por dizer e que me fez parar. Disse que olha para a crise política associada ao segundo resgate. Está a dizer que esta crise política a que estamos a assistir, às conversações entre os partidos que assinaram o memorando, nessa crise está subjacente um segundo resgate? É isso que está aqui em causa? Eu penso que sim. Eu penso que toda a política da Troika apostou nesta ideia de mercantilizar os serviços públicos e reconverter o mercado laboral no sentido de acabar com o direito ao trabalho. Ou seja, transformar todos os trabalhadores portugueses em trabalhadores precários. Isso está-se a ver em vários setores, quer na função pública, os enfermeiros, que são parcialmente parte da função pública, agora os estivadores. Ou seja, a ideia é transformar tudo aquilo que eram direitos laborais, acabar com eles e transformar toda a força de trabalho em força de trabalho móvel. Isso reduz muito o custo unitário do trabalho e é aí que se tem aumentado a produtividade. Claro que se podia aumentar a produtividade e aumentar os salários e reduzir o horário de trabalho, mas isso teria que se questionar também os lucros das empresas e, portanto, isso não está a ser feito. Mas toda esta política de redução do custo unitário do trabalho, a níveis absolutamente inéditos, Portugal é, se não me engano, o segundo país em toda a OCDE onde os salários reais mais caíram, que só a Grécia que está à nossa frente, é um dos países que tem um horário de trabalho mais extenso. Ela não está a ser suficiente para garantir a rentabilidade destas empresas. E, portanto, eu penso que estas empresas o que fizeram foi sentar-se à mesa com o Governo e dizer: nós precisamos de mais capital, precisamos de recapitalizar novamente a banca. O dinheiro está a faltar para as empresas e não para o funcionamento do Estado? Mas o dinheiro não está a faltar para todas as empresas. Essa é que é a questão. Quer dizer, aparentemente as pequenas e médias empresas de facto estão asfixiadas. Mas estes grandes grupos económicos não. Ontem o Diário de Notícias trazia 2 notícias. A primeira é que quase metade dos portugueses são pobres e são sem as transferências sociais. A segunda é a distribuição de dividendos aos banqueiros em Portugal, que ascendia a um valor que agora eu não vou citar porque não me lembro de cor. E, portanto, este é o modelo de economia que se está a construir. É um modelo de pobreza de um lado e de concentração de riqueza do outro. Vamos olhar para outro assunto que escolhe, página 9 do jornal I, tem a ver com a questão dos portos, já aqui foi referenciada. Sines, o futuro terminal da Trafaria. Como é que olha para esta questão? Já disse que existe também aqui uma intenção de desvalorização do trabalho. Sim, porque a ideia de fazer um mega terminal na Trafaria, que aliás até é contestado pelo diretor de Sines, do Porto de Sines, do terminal de Sines, é justamente uma nova PPP. Ou seja, nós
pode estar a ser preparado com o Governo. Eu não sei qual é, por exemplo, a posição da Câmara de Lisboa sobre isto, uma espécie de uma nova Expo, em que é completamente são desvalorizadas as condições de trabalho dos estivadores e todas as condições associadas ao Porto de Lisboa, as próprias condições dos consumidores, porque a deslocação do terminal implica aumento de preços de consumo, mas sobretudo aquilo que se verifica é novamente um negócio, ou seja, é uma construção, uma PPP, que está mais ou menos pensada em algo como 1.000 milhões de euros para construir este mega terminal, que não faz, quer dizer, que não há ninguém, excepto, mais uma vez, os grupos económicos associados à construção deste terminal, que digam que isso tem algum tipo de rentabilidade. Porque, veja, nós vamos transformar o quê? Lisboa numa espécie de local turístico onde os cruzeiros param. Os cruzeiros, toda a economia dos cruzeiros é feita dentro dos cruzeiros. Portanto, os cruzeiros chegam, as pessoas consomem, saem meia dúzia de horas em qualquer porto do mundo. Saem meia dúzia de horas e voltam, até porque os cruzeiros não querem associar nenhum tipo de custo justamente à paragem no porto. E vamos tirar isso substituindo, ou seja, tirando os contentores, e os contentores implicam o quê? A circulação de mercadorias. O que é que isso significa? O abastecimento da cidade de Lisboa. Portanto, o Porto de Lisboa é o abastecimento da cidade de Lisboa. Por isso é que eu creio que esta greve dos estivadores, e ela está relacionada com a primeira questão que nós falámos e que nós discutimos aqui muito no livro, que é esta ideia. Os portuários de Lisboa, portanto, os estivadores, os trabalhadores portuários, foi denunciado o contrato coletivo de trabalho. Tinham um salário de base de 1.700 euros e agora, unilateralmente, os contratos são denunciados e propõem-lhes um salário base de 550 euros. Isto quando despediram trabalhadores a seguir à greve geral, 29 trabalhadores, e agora os mesmos donos das empresas de estivadores dizem que não podem, os estivadores que já estão a trabalhar turnos sobre turnos não podem ter férias porque têm falta de pessoal, quando eles despediram o mesmo pessoal. Mas qual é a importância desta questão da greve dos estivadores? É que se nós vamos reduzir brutalmente o salário para toda a gente, nós tornamos a segurança social insustentável. Porque é óbvio que as pessoas, para poderem pagar, para quem já não trabalha e que já pagou, que já contribuiu, têm que ganhar mais do que precisam para viver. Como é óbvio, ninguém consegue ganhar 550 euros e ainda pôr de lado para sustentar as pensões dos que já não trabalham. Portanto, a questão da reconfiguração do mercado de trabalho, e eu dei aqui o exemplo dos estivadores, mas podia dar dos enfermeiros que estão exatamente na mesma situação, ou seja, a trabalhar turnos sobre turnos, porque justamente o Governo não quer contratar novos enfermeiros para não associar são as duas profissões em que encontra Não, eu vejo este modelo em todo lado. Portanto, a questão dos despedimentos na função pública, como é que a Segurança Social vai ser sustentável se nós despedimos um terço dos trabalhadores da função pública? E quais são as consequências que isso vai ter na saúde das pessoas, na educação das pessoas? Quem é que vai dar aulas? Quem é que vai atender pessoas no Serviço Nacional de Saúde? Quem é que vai atender pessoas nos serviços administrativos? Eu penso, quer dizer, o Einstein escreveu em cima da crise de 29 um texto que nós aqui citamos sobre a necessidade urgente de reduzir o horário de trabalho sem reduzir o salário para toda a gente. Até porque nós, quando trabalhamos menos, trabalhamos melhor. Esta ideia de estender o horário de trabalho brutalmente das pessoas dá quebras de produtividade e não é preciso ser de esquerda nem de direita. Não há nenhum estudo que não confirme que o aumento do horário de trabalho, portanto, a partir da 6ª, 7ª, 8ª hora, nós temos quedas da produtividade do trabalho. Isso leva-nos imediatamente à outra notícia que vem no Diário de Notícias, logo a abrir o caderno, a dizer que Portugal já terá menos trabalhadores do que no tempo do Salazar. Muitas comparações têm feito em relação à atualidade com o Estado Novo, também aqui na questão do trabalho. A comparação não é feliz. Não é feliz? Não, a comparação não é feliz porque, obviamente, nós temos que calcular o que era a população ativa na altura. Era um país e não está muito feito, mais não está rural, garantida essa... as mulheres não estavam no mercado de trabalho e, portanto, essa comparação não pode ser feita. São duas variáveis não completamente distintas. Não é rigorosa esta comparação. Agora, é rigoroso dizer que o Governo optou e definiu uma política massiva de desemprego no sentido de aumentar a produtividade, ou seja, colocar os que estão a trabalhar mais e desempregar massivamente. Colocando, aliás, os desempregados numa situação profundamente infeliz. Os desempregados têm que se apresentar de 15 em 15 dias num centro de emprego e eu recordo que o Oliveira Costa do PPN tem que se apresentar todas as semanas, só que vai protegido com o nosso dinheiro e num carro da polícia. Os desempregados têm que ir pagos do seu próprio bolso, como se fossem criminosos, para receber o subsídio de desemprego, que é algo a que têm direito porque descontaram, não é uma benesse. Mas os que não têm direito ao subsídio de desemprego estão na mão dos programas assistencialistas, que é uma espécie de caridade organizada pelo Estado.
e que tem custos, não tem grandes custos do ponto de vista orçamentário, mas tem grandes custos do ponto de vista social. Esta é a sociedade que nós queremos, uma sociedade em que 1 milhão de pessoas depende da caridade. Quando nós temos um desenvolvimento tecnológico imenso, nós temos um aumento brutal da produtividade, 430%, na verdade. Hoje, um trabalhador português trabalha, o aumento da produtividade é 430% face a 1961, justamente face ao tempo do Salazar. E isso são dados, então, que nos fazem valer a pena refletir. Então, a Raquel Varela escolhe agora aqui uma notícia que tem a ver com o reforço das exportações, vem também no Diário Económico, e que tem servido como argumento para o Governo dizer que a receita até está a correr bem, a receita que está a ser aplicada, porque as exportações estão a aumentar. É assim, Raquel Varela? É assim que olha para a questão? O que é interessante compreender aqui é que nós podemos ter as exportações a aumentar e o país a empobrecer. Na verdade, as duas questões estão relacionadas. Porquê? Porque nós descemos o custo unitário do trabalho e, portanto, fica mais barato para as empresas produzirem, porque pagam menos salários, e elas exportam mais barato. Mas o que é que acontece? As pessoas que cá estão não têm dinheiro para consumir. E, portanto, o que nós temos são produtos, por exemplo, dar um caso concreto, produtos que antes eram parte normal da alimentação dos portugueses, peixe fresco, nozes, amêndoas, figos, tudo produtos que isso vai tendencialmente depois aconteceu o mesmo com o azeite ou com o vinho, etc. São produtos que depois são comprados pelo exterior, mas os portugueses não têm capacidade de os adquirir. Este modelo económico já existia antes noutros países. Veja, no Brasil não se consegue beber o melhor café. O melhor café brasileiro bebe-se na Europa porque os brasileiros não o conseguem consumir. E a minha pergunta é, isto é um modelo de economia que nós queremos? Há umas empresas exportadoras que têm ganhos, mas os portugueses deixam de consumir até a própria produção. Mas uma das principais bandeiras que governos, os dois últimos governos, só para me recordar, têm feito para chamar o investimento estrangeiro a Portugal é exatamente os salários baixos. Exatamente. Portanto, pois, mas isso, é este o modelo? É para aí que caminhamos? Isso é o modelo, nós até podemos caminhar para um modelo chinês, quer dizer, todos os modelos, ainda há pior que o modelo chinês, é o modelo africano. A questão é esta, a questão que nós temos que nos perguntar é este o modelo que nós queremos? A China vive das exportações, de facto, a maioria do comércio norte-americano com a China é com empresas norte-americanas. É dinheiro que entra e sai e nem sequer passa pelos chineses. A discussão deve passar por todos. Estamos mesmo no final do tempo. Este livro temos tido muito debate. O livro que a Raquel Varela coordenou, A Segurança Social é Sustentável. Só a frase contraria aquilo que é a versão oficial. Claro, porque a Segurança Social é o único item, chamemos-lhe assim, que nunca teve problemas de déficit. Ela é superavitária. Ela é tão superavitária que verdadeiramente querem destruí-la, querem descapitalizá-la, justamente porque ela é um bolo muito grande, porque ela é o bolo que depende das contribuições regulares dos trabalhadores para esse fundo. Agora, ela só é sustentável se nós garantirmos que metade da força de trabalho, que está desempregada ou precária, tem condições laborais dignas para contribuir para os que já não trabalham e que têm direito a ter estas reformas muito acima das reformas mínimas ou dos ordenados mínimos, porque eu penso que essa questão deve ser colocada por nós como uma questão civilizacional. Nós não estamos aqui a discutir um país como do tempo da música da Amália Rodrigues, onde há muito pobrezinho com fartura de carinho. Nós temos produção suficiente e riqueza suficiente coletiva para garantir a todos uma vida digna. A discussão deve ser feita. Raquel Varela, muito obrigada por ter vindo à Revista de Imprensa. Bom dia. Obrigada. Nós vamos voltar.